A palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Ouvimos aí os louvores, saudação da parte do Senhor, uma bênção para a glória do Senhor. Queria que você voltasse agora a sua atenção para nós trazermos aqui nessa noite algo da parte do Senhor, tá bom? Atos, capítulo 28. Atos 28. E versículo 1 ao 6. Atos, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Nós temos um tema, coloquei até já no grupo lá, nós temos um tema nessa noite específico, né? Atos, capítulo de número 28, versículo 1 ao 6. É onde nós iremos fazer essa leitura. Temos aqui alguns minutos para a gente refletir um pouco nessa mensagem. Todos acharam? Atos 28 e versículo de número 1. Diz assim o versículo 1: estando a salvo em terra, ou estando em terra, em outras traduções, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam-nos bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Versículo de número 3: enquanto Paulo ajuntava-se um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo dos mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Versículo 5: contudo Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. Versículo 6, para finalizar: eles porém acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo, observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Aleluia. Amém? Podem se assentar, irmãos. Irmãos, separemos um tema, um tema para essa doutrina nessa noite. Eu já venho falando para os irmãos há algum tempo a respeito do tema dessa doutrina. E o tema é o seguinte: vencendo as estratégias do inimigo. Repita comigo: vencendo as estratégias do inimigo. É o tema que nós iremos refletir um pouco aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Mas antes de nós entrarmos na mensagem aqui no contexto onde nós lemos, nós temos que entender uma coisa. A primeira verdade que nós entendemos, irmãos, é que o nosso inimigo, escuta isso, o nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não são os nossos irmãos. Já para começar, nossos inimigos não são os nossos irmãos. Infelizmente a gente vive em uma época que o ódio tem predominado dentro das igrejas a respeito desse requisito: irmãos odiando uns aos outros. Eu creio aqui não tem isso, mas já participei, já vi em igrejas que o irmão não falava com o outro irmão, não dava a paz do Senhor, intrigado da igreja. Então, a primeira verdade que nós temos que entender antes de nós entrarmos aqui no texto é isso: o nosso inimigo não é o nosso irmão. De maneira alguma, Cristo
nos ensinou ou falou quando ele estava aqui na terra que o nosso inimigo seria o nosso irmão, o nosso próximo, ou o nosso vizinho, ou um familiar nosso. Não, o nosso inimigo é Satanás. Ele é o nosso inimigo, é o inimigo da igreja, o inimigo número 1, o inimigo que tenta sempre nos afrontar, nos tirar da presença do Senhor. Esse é nosso inimigo, mas o nosso irmão não é nosso inimigo. Ah, irmão, mas você não sabe que eu tenho passado, tenho sido acusado, acusada pelo irmão, por algo. Não importa. O nosso inimigo não é o nosso irmão. Aconteceu agora não, está com um ano atrás, os irmãos viram agora, veio à tona novamente, aquela situação, né, daquela cantora, da Flor Diniz, né? Não sei se os irmãos ouviram aí passar na televisão, aquela situação, aquela mulher que se titula como pastora, e ali, junto com seus filhos, acho que quase 5 ou foi 6 filhos, junto com outras pessoas, ao todo foram 11 pessoas, cometeram aquela morte contra aquele pastor. E eu estava observando esses últimos dias esse assunto tão polêmico, né? Ontem até o nosso pastor estava falando na sede sobre esse assunto, e eu fiquei refletindo um pouco. Nós estamos vivendo uma época de tanto ódio no coração, que as pessoas parecem que têm prazer numa situação como essa. E quando eu falo pessoas, são pessoas do nosso meio, do nosso convívio, do convívio cristão. Parece que tem um prazer, né, de estar falando desse assunto, de estar acusando. Aquela mulher já está pagando, vai pagar a sua consequência perante a justiça. Eu até coloquei nos meus estados esses dias sobre isso, que será que só ela é assassina? A Bíblia diz em João, 1 João, capítulo 3, versículo 15, que todo aquele que odeia o seu irmão constitui um assassino. Ele se torna um assassino. Isso aqui é sério, porque às vezes na nossa mente a gente acha que assassino só é aquele que pega uma arma de fogo e atira no camarada, pega uma faca e esfaqueia alguém, é um assassino. Mas a Bíblia diz, João diz, capítulo 3, versículo 15, nas primeiras epístolas, que todo aquele que odeia o seu irmão constitui ou forma-se um assassino. Ou seja, se eu odeio o meu irmão, se eu odeio o meu próximo, se eu odeio a minha irmã, eu sou um assassino. E a Bíblia diz que esses tais não herdará o reino dos céus. Nenhum assassino, seja ele físico ou seja espiritual, herdará o reino dos céus. Então nós estamos vivendo nessa época que as pessoas têm que aprender isso, que o nosso inimigo não é o nosso irmão. Por mais que por muitas vezes ficamos chateados, por mais que muitas vezes aconteçam alguns problemas, que é normal. Igreja, irmãos, é família. Igreja, independente se é congregação, ou ministério, ou sede, é família. E família tem as suas dificuldades. Família sempre aparece aquele que dá mais trabalho. Família sempre aparece aquele que dá mais ali um trabalhozinho. É família. Mas nem por isso vai se tornar o meu inimigo. O meu inimigo, que a Bíblia diz, é o diabo, é Satanás. Esse sim é o nosso principal inimigo, que a todo momento, a todo instante, quer nos afrontar e quer nos tirar da presença do Senhor. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que nós, escuta, antes de nós entrarmos na mensagem, temos que entender isso. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Vou repetir, nós não podemos subestimar nosso inimigo, presbítero Roberto. Eu tenho observado, não sei se os irmãos viram, alguns louvores que estão fazendo aí hoje em dia. Tem um louvor que eu estava ouvindo esses dias, Márcio. O louvor dizia que nós temos que colocar, ou estamos colocando, o nosso pé em cima da cabeça do diabo. Não sei se os irmãos já viram, colocar o pé na cabeça do diabo, na cabeça da serpente. E muitas vezes isso é uma afronta, irmãos, porque às vezes está sendo ao contrário. Às vezes é o inimigo que está colocando o pé na cabeça do crente e ele não está entendendo. Então nós não podemos subestimar o nosso inimigo.
Segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que por 3 vezes, irmãos, não foi uma nem duas, foi 3 vezes, ele tentou o próprio Jesus. E por outras vezes ele tentou tirar Jesus do foco. Ele sabia que o propósito de Jesus era morrer na cruz, e ele ficou tentando tirar o Senhor do foco que era a cruz. A Bíblia diz que quando Moisés morre, o anjo Miguel, ele não vai brigar com Satanás, com o diabo. A Bíblia diz que apenas ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, tem pessoas que estão subestimando o nosso inimigo. E nessa noite eu não quero aqui fazer uma apologia a ele, não quero engrandecer o nome dele, mas ele tem poder sim, irmãos. Além dele ser real, ele tem poder. Então nós não podemos superestimar o nosso inimigo. Quem não lembra da história de Davi e Golias? Golias subestimou Davi. Quem é esse menino aí para vir comigo com pedras, com um estilingue? Quem é esse menino aí? Golias subestimou Davi. E nós sabemos o final da história. Diz a Bíblia que Davi foi lá e venceu o gigante. Foi com confiança, confiando em Deus. E Golias, achando que era o cara, subestimou seu adversário. A primeira derrota de um crente, irmãos, escuta isso. A primeira derrota de um crente é achar que quando ir para o campo de batalha, achar que vai sair já vitorioso ou já é vitorioso. Nós não podemos subestimar nosso adversário. A nossa força não constitui-se em apenas nós. O braço humano, a nossa força em si não é nada. Nós temos que confiar no Senhor, nosso Redentor. Ele sim tem todo o poder sobre o inferno, sobre o diabo e sobre tudo isso. Ele sim tem poder contra o nosso inimigo. Ele sim, irmãos, tem poder contra o nosso adversário. Não deixe nenhum menino pegar, não, irmãos. Coloca o menino aí na salinha, pelo amor de Deus. Deve eles aí para a salinha, chamar a menina para colocar eles na salinha, tá bom? Para não atrapalhar. Então a Bíblia diz, irmãos, que ele é nosso adversário. Entrando aqui no texto que nós acabamos de ler, em Atos capítulo de número 28, obrigado, irmão. Atos capítulo de número 28, versículo 1. Olha aí na sua Bíblia, versículo 1. Estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Em outras traduções, não está dizendo salvo em terra. Em algumas traduções está dizendo escapamos em terra, ou estamos bem em terra, mas tudo tem o mesmo significado. A Bíblia relata, irmãos, que Paulo, ele tinha uma promessa. O apóstolo Paulo tinha uma promessa. Nos capítulos anteriores, a Bíblia vai nos dizer que Paulo foi preso em Jerusalém. Escuta essa história. Paulo foi preso em Jerusalém, e por algum tempo ele ficou preso e ficou desanimado, ficou triste mesmo, porque Paulo, ele achava que morreria ali. Paulo, ele estava achando que morreria em Jerusalém e não cumpriria mais o chamado de Deus. Até que diz a Bíblia que o Senhor aparece para ele e diz: olha, Paulo, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque assim como tu deste testemunho aqui em Jerusalém, importa que tu dê também o teu testemunho em Roma. Aí ele ficou animado, aí ele se animou. Ele disse: rapaz, eu estou preso aqui, está com 2 anos que eu estou preso, recebo agora uma promessa que vou pregar em Roma. E assim aconteceu. Diz a história que ele foi preso e foi levado para Roma no navio. E esse navio veio a naufragar, veio ao naufrágio. Só que havia alguns presos ali com Paulo. Não foi Paulo apenas que foi preso e estava em direção a Roma, não. Havia também alguns presos. Depois você lê o capítulo 27 em casa, com mais calma, você vai entender. A Bíblia diz que eles iam em caminho para Roma, presos. Se levanta uma tempestade e o barco afunda. Só que dentro da embarcação, quando a tempestade veio, eles ficaram com medo de morrer. Só que o Senhor havia aparecido para Paulo na mesma noite e disse: Paulo, olha, Paulo, não vai se perder nenhum homem sequer.
Apenas o que vai se perder é a embarcação. O barco vai naufragar, mas nenhum homem vai morrer dentro dessa embarcação. E a Bíblia diz que eles chegaram na ilha de Malta salvos. Eles chegaram na ilha chamada Malta salvos. A primeira verdade que eu aprendo aqui é o seguinte, irmãos: que nós temos que estar próximo de pessoas que têm promessas. Nós temos que estar próximo de pessoas que têm promessas. Aleluia, Deus. Automaticamente, irmãos, quando você se aproxima de alguém que tem promessa, escuta isso, recebe. Quando você se aproxima de alguém que tem promessa, automaticamente a promessa passa para você. Você faz parte da promessa de alguém que está próximo a você. Aleluia. Havia uma promessa em Paulo que ele não iria morrer. Ele ia chegar em Roma. Ele ia pregar para César. Então havia uma promessa sobre Paulo. E quem estava próximo de Paulo também adquiriu a promessa de Paulo e não morreu. Chegou a salvo em Malta. Eu quero dizer para você nessa noite: se aproxima de quem tem promessa, irmãos. Esteja próximo de quem tem promessa. Esteja mais próximo de quem tem promessa de Deus, porque as promessas que estão nessa pessoa vão ser repassadas também para você. Sabe, eu contei aqui uma vez e quero contar novamente para você. Não esteja próximo de pessoas negativas. Não esteja próximo de pessoas negativas, de pessoas que não têm promessa nenhuma na sua vida. Quem está próximo de pessoas negativas, se continuar próximo, vai ficar negativo também. Se você ficar próximo, observe só isso. Se você ficar próximo 1 mês, 2 meses, perto de uma pessoa que só maldiz, que só lança palavrão ou coisa do tipo, você com o tempo vai se acostumar e vai fazer a mesma coisa. Então a promessa também que Deus estabelece para nós é da mesma forma. Se Deus lançou uma promessa para ti, e se eu estiver próximo a você, essa promessa também vai estar em mim. Amém? Quem crê? Quem crê? Paulo tinha uma promessa que não ia morrer, e quem estava próximo de Paulo recebeu essa promessa e não morreu, irmãos. Então nessa noite, se aproxima de quem tem promessa. Se aproxima de crentes que têm vitória para contar. Se aproxima de alguém que tem algo para passar para você de bom, de especial, irmãos. Não adianta de maneira alguma eu querer ser crente e estar próximo de pessoas que não condiz ou não andam nos mesmos pensamentos que eu ando. É impossível. A Bíblia diz que não tem como uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não tem como. Ou é salgado ou é doce. Não tem como. Então se aproxima de quem é crente de verdade. Se aproxima de quem tem promessa. Esteja mais próximo de quem serve ao Senhor de verdade. Eu aprendi isso com o meu pastor, o pastor passado que eu tive. E ele dizia para mim: olha, se aproxima de mim. Ele chegava para mim e dizia: olha, Anderson, se aproxima de mim. Eu dizia: mas pastor, as pessoas vão me chamar de babão. As pessoas vão dizer que eu estou babando o Senhor. Se aproxima de mim. E eu me aproximei dele. E fui aprendendo e fui adquirindo. Ele passou por experiências e eu estava do lado dele e eu passei por essas experiências. Algumas promessas que ele tinha foi adquirida também para mim. Eu recebi algumas promessas. Às vezes tinha algum culto, ele era convidado para pregar. Escuta só, ele era convidado para pregar em algum canto e eu ia. E quando chegava lá, eu recebi o convite para pregar também naquela igreja. Ou seja, estando próximo dele, eu recebi aquilo que ele recebia também. Então se aproxima, irmão, de quem é crente de verdade. Quem não te leva para a presença do Senhor, pessoas que te afastam da presença de Deus, se afasta dele, se afasta dela. Não adianta. Não adianta estar próximo de pessoas. E eu falo isso para quem trabalha aí em empresas, para quem frequenta escola. Cuidado com as amizades. Cuidado com as pessoas que você anda. Se aproxima de pessoas que têm promessas, de pessoas que têm chamado do Senhor. Amém?
Até que os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos entrar mais aqui a profundo. A Bíblia diz agora, versículo 2. Versículo 2. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Repita comigo: fazia bastante frio. A Bíblia diz que quando Paulo, junto com os presos, foi lançado na ilha de Malta, a Bíblia diz que havia um povo lá chamado os bárbaros, que era como se fossem os índios hoje, como se fossem ali povos indígenas, que estavam morando naquela ilha. Eram tribos que moravam ali na ilha de Malta. E diz a Bíblia que eles receberam aqueles homens bem, prepararam uma fogueira para eles. E diz a Bíblia que naquele momento que eles foram ali enxotados naquela ilha, começou a chover. E diz a Bíblia que nos diz que fazia bastante frio. Eu quero trazer para nós, para você nessa noite, a primeira lição. A primeira estratégia do inimigo contra nossas vidas é nos colocar frieza espiritual. A primeira estratégia do inimigo da igreja é colocar frieza espiritual na nossa vida. Ontem tivemos ali na doutrina com o pastor Vasconcelos, e ele falava algo do tipo, ele dizia que nunca houve um tempo como esse que nós estamos passando, de tamanha frieza espiritual. Já vinha decorrendo de frieza espiritual, aí iniciou essa pandemia, e olha só o que aconteceu. Com a pandemia, nós fizemos algo, a igreja fez algo, que foi as lives, né? As tão famosas lives, que pelo lado foi bom, mas pelo outro não foi. Gerou, irmãos, um comodismo grande na igreja. Tem crente que hoje não vem mais para a igreja, está assistindo as lives, que é assistir as lives em casa. O comodismo, a frieza espiritual, não tem mais ânimo, quer ficar em casa agora de frente do celular, assistindo as lives, assistindo os cultos pelo celular. E com tudo isso vem a frieza espiritual. Esse é uma das estratégias do inimigo, é nos colocar frieza espiritual. E é um dos pontos que eu quero falar para você nessa noite, que terrível é isso, porque tem crente que se desvia, se afasta dos caminhos do Senhor, mas com o tempo ele está lá no mundo, ele entende que ele está afastado, ele entende que ele tem que se reconciliar e voltar para os caminhos do Senhor. Mas tem crente que está na igreja e está frio espiritualmente e nem percebeu que está frio espiritualmente. E aí está o perigo. E aí é onde está o perigo. Porque quando nós entendemos que nós estamos afastados de Deus, nós voltamos para o caminho do Senhor. Mas também tem muito crente que o inimigo lançou a frieza espiritual, está no meio da igreja e não percebeu ainda que está frio espiritualmente. Quer saber como é? Ele não tem ânimo de vir para a igreja. Ele não tem, quando está na igreja, não tem ânimo de louvar, não tem atenção pela palavra, não está nem aí para o que está sendo pregado, para o que está sendo louvado. São pessoas que estão mortas espiritualmente dentro da igreja. E o próprio inimigo lançou essa estratégia há muito tempo atrás, e eu não sabia disso. Eu fui estudar um pouco e eu vim entender isso. A Bíblia fala no tempo das cartas que Jesus mandou João escrever na ilha de Patmos. A Bíblia diz que na primeira igreja, a igreja de Éfeso, havia um povo chamado os Nicolaítas. Escuta essa história. Havia um povo chamado Nicolaítas. E esse povo era um povo pagão. Era um povo que praticava idolatria. Era um povo mentiroso. E diz a Bíblia na igreja de Éfeso que os irmãos odiavam a doutrina dos Nicolaítas. Só que o tempo foi passando
E a Bíblia diz que Satanás teve uma ideia de começar a desviar a crente dentro da igreja. Na igreja de Éfeso, Satanás pegava o crente, desviava, colocava na praça pública, e as pessoas viam: olha, lá vai o crente, se desviou. Aí o crente percebia que tinha se desviado e voltava para a igreja. Aí Satanás disse: não, está errado, eu tenho que fazer outra estratégia. Quando passa a igreja de Éfeso, vem 2 igrejas depois. Se não me engano, a igreja de Tiatira, se não me engano, a Bíblia diz que eles adotaram as doutrinas dos nicolaítas, abraçaram a doutrina dos nicolaítas. Agora Satanás não desvia mais crente e coloca na praça pública. Ele desvia e deixa dentro da igreja. Ele desvia e deixa dentro da igreja, para o camarada achar que está bem com Deus, para o camarada achar que está bem, mas não está. Está morto espiritualmente. E essa é uma das estratégias dele, é lançar a frieza espiritualmente. A nossa irmã foi muito feliz com as suas palavras, dizendo que muitas vezes nós sentimos, essa frieza, e é ele já, irmãos. Às vezes a gente passa o dia trabalhando, é cansativo, eu entendo, é cansativo, a gente passa o dia na luta. Só que a gente tem que ter a noção que à noite nós temos que cultuar o Senhor. À noite nós temos que tirar essas 2 horas de culto para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Porque se nós estamos de pé, se nós trabalhamos, é porque o Senhor nos dá saúde para trabalhar. E à noite nós temos que estar no culto. Senhor, eu estou cansado, mas eu vou para o culto te cultuar e render graças ao teu santo e poderoso nome. Satanás nenhum vai colocar frieza no meu coração. Hoje eu vou para o culto de doutrina, hoje eu vou para o culto da campanha, hoje eu vou para o culto de domingo. Eu vou buscar o meu Deus. Repreenda ao Senhor. E tem uma das estratégias dele, que eu não sei se os irmãos sabem. Ele não sabe o que você pensa. O inimigo da igreja não sabe o que você pensa, ele sabe o que você diz. Aquilo que você fala durante o dia, ele sabe, mas aquilo que você pensa, ele não sabe. Ele não consegue entrar na tua mente. E o que é que ele faz? Durante o dia você está lá trabalhando. Sexta-feira, hoje tem culto. Você está lá trabalhando, o inimigo está aqui no teu ouvido: vai hoje para o culto não, fica em casa. Vai hoje para o culto não. E ele fica insistindo no teu ouvido. É ou não é dessa forma? Ele fica dizendo: não vai não, está cansado, rapaz. Tu vai fazer o que ali, lá na reforma, lá no final do mundo? E ele fica colocando no nosso coração, no ouvido: não vai para o culto não. Rapaz, quem vai pregar hoje é fulano, não vai não. Quem vai dirigir o culto hoje é ciclano, não vai não. Ele fica aqui no ouvido, colocando frieza espiritual no nosso coração. Mas nessa noite nós iremos repreender toda frieza espiritual. Nós iremos repreender todo o pensamento ao contrário. Quando o inferno estiver lançando palavra no nosso ouvido, nós vamos dizer: não, está repreendido. Hoje eu vou buscar o Senhor. Hoje eu vou aprender mais do Senhor. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou louvar, vou pregar, vou levar saudação. Hoje eu vou estar na presença do meu Deus. Aleluia. Como eu sempre digo, irmãos, quem sabe hoje não seja o nosso último culto. Quem sabe hoje não seja o último culto. E o inferno não pode nos impedir de cultuar o nome do Senhor. Temos que adorar e exaltar ao nome do Senhor. Então a primeira estratégia que ele faz é colocar frieza espiritual. E essa pandemia juntou uma coisa com a outra. Meu Deus do céu. Junto a essa pandemia com comodismo, muita frieza espiritual. Estava conversando com o pastor esses dias, que aos poucos está voltando. Aos poucos está voltando a ser o que era antes. Está difícil, mas nós acreditamos que nós voltaremos a acender a chama do Espírito Santo. Voltaremos a ter mais vigor de buscar ao Senhor.
Voltaremos a ter mais vigor de acordar pelas madrugadas e orar ao Senhor. Voltaremos a ter mais vigor pelas manhãs e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Voltaremos a ter mais vigor de adorar, de exaltar, de glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, continuando, versículo 2 ainda. Versículo 2 diz assim: os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco e prepararam uma fogueira. A Bíblia diz que quando eles estavam lá, os bárbaros, aqueles povos ali, receberam eles e fizeram uma fogueira por causa do frio, para que eles pudessem se aquecer na fogueira. Eu quero dizer para você que não tem nada melhor do que estarmos com a nossa chama acesa dentro do nosso coração, a chama do Espírito Santo. É por isso que Deus colocou no meu coração essa campanha que nós estamos fazendo agora, de não apagueis o Espírito Santo do Senhor que é em nós. E o que é que acaba com a frieza, senão a chama, senão o fogo? A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo de número 24, que Deus deu uma ordem para Moisés, para Arão e para Israel, que não deixasse o candelabro se apagar. O candelabro era uma espécie de garfo, aquele garfo, ali que ficava aceso com 7 lâmpadas ou 7 velas na sua haste, cada uma delas. E foi dada uma ordem para Moisés, para Arão e para Israel, que não deixasse o candelabro se apagar. E todo dia o povo de Israel trazia azeite, colocava lá nas mãos de Arão. Arão entrava dentro do tabernáculo e colocava fogo no candelabro, e não apagava 1 minuto sequer. Era 24 horas por dia a chama do candelabro aceso. O candelabro representa a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar que essa chama, que essa presença se apague por nenhum só momento. Nós não podemos deixar que a chama do Espírito Santo se apague nenhum momento sequer da nossa vida. Mas por que nós não podemos deixar? Irmão, mas tem dia que eu estou tão frio, tem dia que eu estou tão desanimado. Não deixe essa chama se apagar. Há um grande risco de você se afastar do Senhor. Há um grande risco do inimigo investir contra a tua família. Há um grande risco do inferno se levantar contra a tua vida quando a chama do Espírito está apagada em você. Há um grande risco. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos deixar a chama do Espírito se apagar nenhum só momento. A todo momento nós temos que estar na presença do Senhor. A todo momento nós temos que estar vigiando. A todo momento nós temos que estar glorificando e exaltando ao nome do nosso eterno Deus. Aleluia. Que nessa noite vai acender a chama da esperança. Que nessa noite vai acender a chama do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, tem irmãos, É até engraçado. A gente passa por alguns irmãos, não aqui da igreja, de alguns outros ministérios, e a gente passa na rua, a gente dá paz do Senhor, Não sei se eu já falei isso aqui. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmão. A irmã, Pai do Senhor, desanimada, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, A gente pega na mão do irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, E aquele desânimo. Não, irmãos. Quando alguém der Pai do Senhor, irmãos, Seja fervoroso no Senhor. Quando você pegar no microfone para louvar a Deus, dê o seu melhor para o Senhor. Quando você cumprimentar alguém na rua, dê o seu melhor cumprimento. Quando você for pregar, dê a sua melhor pregação. Quando você for exaltar a Deus, exalte com o seu melhor. Adore com a sua melhor adoração, irmãos. Acenda a chama do Espírito Santo do Senhor.
Não deixa a chama do Espírito te apagar. Não seja um crente fraco na presença do Senhor, mas seja um crente cheio da presença do Senhor. Eu digo uma coisa para você. Escuta o que eu vou dizer para você. Crente que tem a sua vida cheia da presença do Senhor, o inferno tem que respeitar. Aleluia, Deus. O crente que tem a sua vida cheia da presença de Deus, onde ele passa, ele tem que ser respeitado. O inferno tem que baixar a cabeça para o crente que é cheio da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Aonde ele passa, os demônios têm que respeitar, porque vai passando um homem de Deus, vai passando uma mulher de Deus, cheia da presença do Senhor. Aleluia. Então nessa noite, se enchem da presença do Senhor. A Bíblia diz que eles fizeram uma fogueira. Versículo de número 3. Versículo 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora ou uma cobra, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Olha só o que aconteceu. Os bárbaros fizeram uma fogueira. A Bíblia diz que Paulo começou a juntar alguns gravetos e começou a colocar no fogo, e o fogo se acendeu mais ainda. E ali próximo daquele fogo estava uma cobra, uma víbora, uma serpente. E diz a Bíblia que ela ficou espantada com aquele fogo e foi na mão de Paulo e agarrou na mão de Paulo. Abraçou a mão de Paulo, agarrou a mão de Paulo, mordeu a mão de Paulo. Eu quero dizer para você, a segunda estratégia que o inimigo lança nas nossas vidas é o seguinte: observe que as pessoas que estavam ali próximo não foram mordidas pela víbora, apenas Paulo. Porque Paulo estava lançando gravetos no fogo, e o fogo estava acendendo. E quanto mais o fogo acendia, mais a cobra ficava doida. E foi em Paulo e mordeu Paulo. O crente, irmãos, quando ele começa a fazer a obra de Deus, o inferno fica com raiva. O crente, quanto mais ele faz a obra de Deus, mais o inferno fica com raiva. Quanto mais você busca, mais o inferno se levanta contra a tua vida. É ou não é assim? O inferno não se levanta contra crente que não está nem aí, que não está nada com nada. O plano dele, a estratégia dele é ir, é abraçar, é morder, é devorar, é destruir quem está ativo na obra do Senhor. Aleluia, Deus. Crente que não perde o culto, crente que é fervoroso na igreja, crente que está nos trabalhos da igreja, crente que não perde o culto de doutrina, crente que gosta de cear, crente que está sempre fervoroso na obra de Deus. O inferno sempre se levantará contra essa pessoa. Paulo começou a acender a chama, Paulo começou a colocar gravetos, e a cobra não procurou outra pessoa senão Paulo. Porque Paulo foi quem estava atiçando o fogo. Era Paulo que estava acendendo o fogo. Então a víbora procurou justamente Paulo para morder na sua mão. Eu quero dizer para você, quanto mais você faz a obra de Deus, mais o inferno, mais o inimigo vai se levantar contra a tua vida. Mas deixa eu alegrar o teu coração nessa noite. Quanto mais você faz pela obra do Senhor, mais Deus vai fazer para a tua vida. Quanto mais você vai fazendo a obra de Deus, mais Deus vai te dando vitória. Quanto mais você busca o Senhor, mais Deus vai abençoando a tua casa. Quanto mais você se envolve na obra de Deus, mais Deus vai te dando livramentos, mais Deus vai abençoando a tua família, mais Deus vai abençoando a tua casa. E não se preocupa. Não se preocupa. O crente, quando ele está envolvido na obra do Senhor e o inferno se levanta contra a tua vida, nada de mal vai acontecer com você. A Bíblia diz
A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E deixa eu dizer para você, eu aprendi isso esses dias, escutando um pastor. Há muito tempo eu não entendi esse versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portas ou porta é um instrumento de ataque ou de defesa. Hein, irmãos? Porta é um instrumento de ataque ou de defesa? Defesa. A porta ela é feita para fechar e ela é um objeto de defesa, para que nada ultrapasse, é um instrumento de defesa. Ou seja, quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é que o inferno em si vai contra a igreja, mas é a igreja que vai contra o inferno. Entendeu isso? Entendeu esse mistério? Quanto mais você se envolve na obra do Senhor, significa que você está avançando contra o inferno. Esses projetos que nós temos na igreja, de evangelizar, de fazer culto campal, significa isso, que nós estamos indo avante contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se ela ficar, nós passaremos por cima. Não adianta as portas estarem levantadas, mas nós passaremos por cima das portas que se levantarão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nosso Deus. Amém? Quanto mais você faz a obra de Deus, mais o inferno se levanta contra nossas vidas. E escuta, a Bíblia diz que ele mordeu a cobra, a víbora mordeu a mão de Paulo. Mordeu a mão de Paulo. Mão na Bíblia significa várias coisas, mas uma das principais é autoridade. Autoridade. Mão na Bíblia significa autoridade. A víbora mordeu a mão de Paulo, representando autoridade. O que o inferno mais quer destruir são os líderes que estão na frente da igreja. Não pense que o inferno vai tentar destruir primeiramente os membros da igreja, os que se congregam na igreja. Não, os primeiros que eles vão investir, que ele vai investir, são pessoas que estão na linha de frente da igreja, pessoas que têm uma autoridade maior, eclesiástica, né? na frente da igreja. Ele vai tentar desviar o pastor, ele vai tentar desviar o obreiro, ele vai tentar desviar a obreira, ele vai tentar destruir as pessoas que estão na frente da igreja. A Bíblia diz que ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, o primeiro alvo do inimigo é quem está na linha de frente da igreja. Porque ele sabe que se ele destruir o pastor, se ele destruir a igreja, ele vai destruir também os membros da igreja. Mais uma vez eu repito aquela história que aconteceu com aquela mulher, a Flor de Lis, uma pastora, juntamente com aquele pastor Anderson do Carmo, um ministério extraordinário. Se você ver, eles têm um ministério enorme, E o que foi que o inferno fez? O que foi que o inferno fez? O que foi que a víbora fez? O que foi que a serpente fez? Destruiu primeiro quem? Os membros ou quem está na linha de frente da igreja? Quem está na linha de frente. Derrubou primeiramente ele, através da vida deles, né? Destruindo, matou ele. Logo em seguida, destruiu ela. Vai ser presa, juntamente com todos os seus filhos. Ou seja, o inferno, a primeira pessoa que ele vai investir são as pessoas que estão na linha de frente da igreja. Se ele destruir o pastor, se ele escandalizar o pastor, ele vai escandalizar também a igreja. Aconteceu uma história, já estou finalizando. Aconteceu uma história com um pastor amigo meu,
ele foi assumir uma igreja. Ele assumiu uma igreja há pouco tempo. E essa igreja que ele assumiu há pouco tempo, o pastor que estava lá, o Zilmate, o pastor que estava lá nessa igreja, ele adulterou com uma irmã da igreja. Ele adulterou. Ele, por muitas vezes, ele em cima do altar, ele pregando. E antes dele pregar, ele deixava alguém dirigindo o culto. E ele estacionava o carro dele na frente da igreja, às vezes de lado da igreja. E ele ia com essa irmã dentro do carro. E ficava se relacionando com essa irmã dentro do carro. E isso foi um escândalo tremendo nessa cidade. Uma cidade pequena. E aconteceu esse escândalo tremendo, terrível, horrendo. O pastor estava adulterando com uma irmã da igreja. E isso, o meu pastor lá, quando ele foi assumir, esse pastor amigo meu, quando ele foi assumir a igreja, foi muito difícil. Porque a igreja estava com o nome sujo. Os irmãos estavam escandalizados com aquela história. A cidade inteira sabia do que tinha acontecido. Ou seja, o inferno investiu em quem estava na linha de frente. É por isso que eu peço aos irmãos, é por isso que eu peço à igreja, estejam sempre orando pelo seu dirigente, estejam sempre orando pelos obreiros da igreja, estejam sempre orando pelo seu pastor presidente, pelo seu pastor local, porque são essas pessoas que o inferno vai investir com mais intensidade. São essas pessoas que a víbora vai morder na mão primeiramente. São essas pessoas que ele vai investir. A maior estratégia dele é essa: é investir em quem está na linha de frente da igreja. E escuta o seguinte, aprenda isso nessa noite. Nós dormimos. Às vezes nós passamos o dia trabalhando. Quando chega a noite a gente vai dormir. Não é verdade? A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele não dorme. A Bíblia diz que ele não pisca nem os olhos. Ele está 24 horas por dia, dia e noite, planejando, arquitetando alguma coisa contra a tua vida. Neste exato momento que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, Ele está planejando alguma coisa contra a tua vida, contra a tua família, arquitetando algum plano para tentar tirar você da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz, em Isaías 54, versículo 17, que arma forjada nenhuma vai prevalecer contra nossas vidas. Estratégia nenhuma que ele planejar vai prevalecer contra nossas vidas. Amém? Amém? Quantos entenderam? Quantos entenderam? A Bíblia diz, para finalizar, faltam 10 minutos. A Bíblia diz, versículo de número 6, versículo 6. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo, observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. A Bíblia diz que quando a víbora mordeu a mão de Paulo, eles ficaram esperando. Rapaz, ele vai morrer. Ele vai morrer. E ficaram esperando, ele vai morrer. Esse cara só pode ser um assassino dos cruel. Porque sofreu um naufrágio, agora uma víbora mordeu a sua mão, ele vai morrer. E ficaram esperando. E ficaram esperando. Até que viram, não, ele não vai morrer. Ele só pode ser um Deus. Tem muita gente que está dizendo para você, ele vai morrer. Ela vai morrer. Ele vai desviar da igreja.
Ele vai sair da igreja, ele não vai aguentar mais não. Ele vai sair da igreja, ela vai sair da igreja, mas você vai permanecer firme aqui. Você vai permanecer firme na presença do Senhor. Você não vai se desviar, não vai ser o inferno, não vai ser víbora, não vai ser nenhum mal que vai tirar você da presença do Senhor. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Nenhum mal vai nos tirar da presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Fica de pé, fica de pé. Vamos louvar ao Senhor com um hino. E em seguida nós já vamos estar finalizando, vencendo as estratégias do inimigo. Aleluia. Nenhum mal vai nos acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Vamos louvar o Senhor e em seguida nós já vamos estar finalizando ao Senhor, o culto ao Senhor. Aleluia. Oi, só oi.